Como tem o meu pai, que é um homem simples lá da roça, e que para mim é um ídolo, né? Quer dizer, poxa, um homem que nunca tergiversou, um homem que sempre teve uma ética pessoal muito séria, que nunca ligou para dinheiro, nunca ligou para fama, para sucesso, e que nunca cobrou nada de mim. Quando eu era garoto, eu queria ser poeta, né? Eu escrevia uns versos que deixava debaixo do colchão, com vergonha dos adultos. Claro, eram uns versos de amor, desbragados, né? Para uma garota que não sabia que eu estava tão apaixonado por ela, né? E nunca soube, né? Quer dizer, ela soube recentemente por causa de uma entrevista que eu dei a um jornal de Salvador. E ela disse: seu cachorro, por que você não me falou? Se eu tivesse falado na época, né, você não teria essa reação. Né? Aí, queria ser poeta. Eu li os poetas, eu adorava Castro Alves, Gonçalves Dias. E dali fui embora. Tive minha fase até de JG de Araújo Jorge. Até avançar pelo mundo, descobri Vinícius, Drummond, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, e todo mundo que veio depois, né? E os grandes poetas do mundo, Mayakovsky, que eu sabia todo de cor, Garcia Lorca, até chegar num T.S. Eliot. Eu queria ser poeta até que um professor de português no ginásio me disse o seguinte: ele viu umas coisas minhas escritas em versos e viu uns artiguinhos que eu andava escrevendo para o jornal do ginásio. E ele falou para mim: o seu negócio é a prosa, não é a poesia. Eu fiquei muito sentido com aquilo e tal, mas resolvi encarar a coisa de escrever prosa. E não me arrependo, embora continue amando profundamente a poesia e os poetas. Difícil dizer isso, porque eu acho que todos os livros, a gente gosta de todos, né? Acho que qualquer escritor, então, de preferência, é meio complicado para você mesmo dizer, poxa, eu sei que os leitores, cada um tem sua preferência, não existe unanimidade de leitor. A maioria tende para um romance chamado Essa Terra, mas ainda hoje eu encontro aí pelas ruas quem me diga que o meu melhor romance é o primeiro, Um Cão Voando para a Lua, né? Eu tenho uma preferência muito especial pelo primeiro, porque foi o primeiro, porque sem ele eu não faria os outros, né? Depois, o próprio Essa Terra, de tanta boa recepção que ele teve e tem até hoje. É um livro de 1976 e cada ano sai mais uma edição. Ele já está com 11 edições, já vendeu perto de 150 mil exemplares. Isso, um livro que não tem o menor compromisso com o mercado, digamos assim, e traduções em uma infinidade de países. Bom, é um livro que me agrada. O mais recente, o Táxi para Viena da Áustria, é um livro também muito bem falado e muito bem aceito. Eu gosto, porque é o meu livro do Rio de Janeiro. É o meu livro, assim, realmente numa esquina de Ipanema, e com toda essa confusão aqui desse pé de morro, digamos, toda essa questão dessa cidade exilada na urbanidade, né? Agora, depois disso eu já mandei mais um livro aí para a rua, que se chama Centro das Nossas Atenções, e um que já recebo telefonemas de um ex-colega de ginásio lá de Alagoinhas e que mora em Niterói, para me dizer o seguinte: é o melhor dos seus livros. Eu digo, poxa, mas esse livrinho pequenininho que eu fiz de encomenda e tal. Aí, em vez de eu ficar alegre, eu fiquei até triste, né? Disse, como esse livrinho aí, estão achando que é o melhor dos meus livros? Não pode ser. Mas, é bom, está deixando uma boa impressão, né? Bom, eu fui criado dentro da religião católica, né? Apostólica e romana.
é toda aquela história, né? Primeira comunhão, tal, ir para a missa, ir para o catecismo. Mas tive minha fase de me rebelar contra a religião e achando que não tinha nada a ver e tal. Na verdade, eu não sou religioso, mas acho que a religiosidade existe no ser humano, é uma coisa que realmente existe e é muito profunda. O triste é você ver hoje a comercialização dessa religiosidade que é humana, né? É tanto explorador disso, né? Então eu não saberia te dizer concretamente assim, eu acredito em Deus, né? Não vou te fazer uma afirmação bombástica dessa, nem a outra que seria mais bombástica ainda, não acredito em Deus, né? Baiano e brasileiro, paulista, carioca e estrangeiro. Antônio Torres é um lutador, né? Dizia o escritor inglês D.H. Lawrence que ele não queria que Deus nem a providência o ajudasse. Ele era só um lutador. Mas eu sou um brasileiro e preciso que Deus e a providência me ajudem. E principalmente vocês, os leitores. Tudo que eu quero, no fundo, e aí talvez te responda a pergunta anterior, a outras perguntas que você me fez ao longo dessa entrevista, eu acho que eu queria me tornar uma pessoa, né? Uma pessoa legal e um bom escritor. Quer dizer, conseguir, dentro das dificuldades de vida que todo mundo aqui tem, dentro dessa complexidade toda desse final de século, dos desvios todos que o mundo está tomando em relação à literatura, por exemplo, eu acho que conseguir escrever já é uma coisa muito boa em si mesmo. Quer dizer, já é uma vitória pessoal. Quando eu vou, faço meu trabalho, eu me sinto muito bem.